Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Vamos colocar em pé. Gostaria de abrir no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Que diz assim: Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Pode se sentar? Podemos analisar que a terra, eu gostaria de falar nesta noite, um pouco, eu posso falar uns 15 minutos, falar um pouco sobre a diferença e a atmosfera. A diferença e a atmosfera. Então, podemos analisar aqui, nessa escritura, que diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós saímos diferentes. Nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, é essa atmosfera que nós temos. Essa atmosfera de cura divina, de libertação, a atmosfera que nós temos quando nós aceitamos Jesus Cristo em sua palavra, quando nós deixamos aquilo de lado e entramos em sua presença. A atmosfera que nós temos. Então, nesta noite, eu penso que nós viemos neste culto e nós vamos sair daqui diferente, porque nós somos a diferença. Os jovens, geração eleita, cada um de nós somos a diferença. E cada um de nós carrega uma atmosfera. Amém? O profeta fala que há uma atmosfera em nós de 3 metros. Então, se tem algo aqui, se tem alguma doença, se tem algum espírito maligno, essa atmosfera vai tirar isso. Amém? Essa atmosfera vai tirar isto. Porque quando você aceita Jesus Cristo, quando você tira tudo aquelas coisas que te impedem e deixa Jesus no caminho, então você pode ter essa atmosfera. Amém? Estamos falando sobre a atmosfera e a diferença nesta noite. Então, eu gostaria, eu não vou ler, é muito grande, mas o profeta fala na mensagem Sedento por Vida, parágrafo 64 e 66. O profeta fala que ele fazia parte de uma campanha ali de eletricista. Então, ele foi a uma festa ali, porque tinha uma festa. E ele foi, mas naquela festa tinha muitas danças. As danças ali do mundo, eles dançavam ali, mas o profeta não queria aquilo. Mas então, algo mudou. Tinha uma moça ali dançando e ela chegou para o profeta: vamos dançar? O profeta disse: vamos. Mas olha o que o profeta disse: antes de eu dançar, eu sempre faço isso de costume, eu vou fazer uma oração. Então o profeta fez uma oração ali, e de repente aquela atmosfera mudou, aquela atmosfera saiu de dança, então entrou a presença de Deus ali naquele lugar. Amém? E você tem essa atmosfera também. Você faz a diferença. Onde você vai, aquela atmosfera te acompanha. Amém? Porque você é a diferença. Você tem essa atmosfera. Então, se há um espírito aqui maligno te interrompendo, aquela atmosfera do teu irmão, que está ali do teu lado, aquela atmosfera de cura divina, de libertação, vai tirar aquela atmosfera ruim. Amém? Então, a atmosfera que você tem. Quando você vem para o culto, você carrega uma atmosfera. Quando você sai daqui, você é diferente, porque há uma atmosfera te acompanhando. Amém? Você não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, o profeta, ele fez a diferença ali. Aquelas coisas do mundo que eles estavam dançando ali, foi embora. Então, foi a presença de Deus ali. A presença de Deus se encontrou ali naquele lugar. Então, a atmosfera que muda o quadro. Aquela atmosfera de libertação, aquela atmosfera de cura, não está só lá no passado, mas está no presente. Amém?
Porque Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. E Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Então você tem essa atmosfera de cura, de libertação, de transformação, de prodígios e maravilhas. Porque nós não estamos um Deus do passado, mas é do presente. Tem que ser um Deus do presente. Amém? Essa atmosfera tem que te acompanhar no seu dia a dia. Então, a atmosfera que nós temos. Vou contar um pequeno testemunho. Uma vez, eu estava lá na minha avó, e estava chovendo naquele dia. E nós tínhamos que ir no mercado. Nós íamos no mercado ali. E eu queria ir, mas estava chovendo. É um impedimento, estava chovendo. Então eu vi que para Deus nada é impossível. Eu peguei, fui ali na área, orei, dobrei o joelho e disse: Senhor, eu quero ir lá, Senhor, mas está chovendo. Mas eu creio que o Senhor é o Deus de tirar a chuva e nós ir e voltarmos e cair a chuva de volta depois. Então, daqui uns 5 minutos, ali 20 minutos, aquela chuva ela parou. E nós fomos ali no mercado, voltemos, demorou mais meia hora ainda e depois choveu. Amém? Olha se esse Deus não é o Deus do impossível. Amém? Essa atmosfera, você leva uma atmosfera com você. Amém? Não é um Deus do passado, mas é o Deus do presente. Amém? Nós estávamos ali em Sarapédia, meu pai estava pregando. E ele pregou o irmão Zé, do pezinho, eu acho que vocês conhecem. Ele estava ali, ele tinha se machucado. Então o pai olhou que a sombra de Pedro curava, e a sombra de Pedro cura os enfermos ainda. Então ele pegou, falou para o irmão Zé vir. Então o pai pegou, passou a sombra. No outro dia, o irmão Zé estava melhor. Estava lá, estava trabalhando. Ô irmão, essa atmosfera, essa sombra nos acompanha. Amém? A atmosfera de Deus nos acompanha. Amém? Porque para Deus nada é impossível. Nós podemos ver a atmosfera que acompanhou o profeta quando ele chegou ali na casa da irmã Hatmoser. Os seus 12 filhos estavam debochando ali. Eles podiam morrer naquele momento, mas a misericórdia de Deus ficou entre os dois. Então o profeta estava contando ali dos testemunhos dos esquilos, que o profeta tinha falado para os esquilos aparecerem, os esquilos apareceram. Então, ali, o profeta estava falando ali, e de repente aquela irmã, ela viu aquela atmosfera boa, ela viu aquela atmosfera do profeta, ela viu que não era um Deus do passado, mas é do presente, que tinha acontecido antes. Então ela disse: eu quero meus 2 filhos. Ô irmão, aquela atmosfera, o profeta ali, aquela atmosfera que estava com ele, mudou o quadro, mudou a cena. E os 2 filhos, de repente, vieram e aceitaram Jesus Cristo. Amém? Essa atmosfera que você carrega, essa atmosfera que nós carregamos no nosso dia a dia. Nós podemos aqui ver Pedro e os discípulos, quando eles receberam o Espírito Santo, eles não foram mais como eles eram, mas eles foram diferentes. Amém? Porque a diferença e a atmosfera muda o quadro. Amém? Então Pedro e João, no outro dia ali, depois que eles tinham recebido o Espírito Santo, Pedro e João estavam ali passeando, eles iam no templo orar, eles estavam indo para orar, e de repente tinha um paralítico. E Pedro e João, eles viram que para Deus nada é impossível, eles tinham tido a atmosfera. Eles viram ali aquele paralítico, e aquele paralítico perguntou: tem alguma esmola? Ele queria alguma esmola. Ele queria algum dinheiro, alguma prata. Mas Pedro disse: não tem prata nem ouro, mas o que tenho, eu te dou. Ele tinha aquela atmosfera de cura. Então aquele paralítico levantou e saiu andando. Amém? Era a atmosfera que estava ali com eles. Essa atmosfera não está só lá, mas está aqui. Está no presente também. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele não muda a sua palavra. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Não vai passar a palavra de Deus. A palavra de Deus está em cada um de nós. Porque, olha, é um culto de jovens,
Porque Deus escolheu nós porque nós somos fortes. Amém? A palavra de Deus está em nós. Amém? O mundo não conhece, mas a palavra de Deus está em você. A palavra de Deus está em nós. Amém? Então, a palavra de Deus, você faz a diferença onde você está. Você, de certo, você vai a um lugar, aquela atmosfera está uma atmosfera ruim ali, como estava com o profeta ali. Estava uma atmosfera ruim, mas quando o profeta, ele orou, ele fez aquela oração, mudou, tudo mudou. Aquela atmosfera tomou o quadro e eles aceitaram Jesus Cristo. Amém? Então, a mesma coisa, nós temos uma atmosfera, a atmosfera que nos carrega, que nos sustenta. Então, os do mundo ali, gostaria de ler em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Apocalipse, verso 3, versículo 20. Olha o que diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. O quê? Você abriu a porta do seu coração para Deus entrar. Então, aquela atmosfera muda. Não é mais aquela atmosfera de coisas do mundo, mas a atmosfera de Deus. Amém? Porque você abre a porta de Deus, abre a porta do seu coração para Deus entrar ali. Não é mais coisas, não é mais coisas do mundo, mas é Deus ali, Deus habitando ali em seu coração. Amém? Então Deus pode ceiar com cada um de nós. Nós temos uma atmosfera em cada um de nós. E eu creio que nesta noite é uma atmosfera em nós. Eu creio que nesta noite nós não viemos em vão. Eu creio que nesta noite nós não viemos aqui para só bater palma, sair e ir embora, ouvir os hinos. Mas nós viemos aqui para receber mais do Espírito Santo, para ter uma atmosfera melhor, para se encher mais de Cristo. Então nós viemos aqui com um objetivo. Amém? Eu creio que nós não viemos aqui com nenhum objetivo, mas eu vim com objetivo. Eu vim de entrar na presença de Deus mais. Eu vim para buscar mais a presença de Deus. Eu vim para ter mais um companheirismo com Ele. Amém? Porque é a atmosfera no nosso dia a dia que muda o quadro. Podemos ver aqui a sunamita lá do seu filho. Eliseu, ele passava ali, e os seus servos, eles passavam ali, né? Nas suas viagens, eles passavam pela casa daquela sunamita. E de repente a sunamita, ela viu que aquele homem era diferente. Que aquele homem, ele tinha uma diferença. Que aquele homem era um homem de Deus. Então ela viu ali e ela decidiu, vou fazer um quarto para esse profeta. Então ela fez um quarto ali. Então nós podemos ver que aquela atmosfera, quando ela fez o quarto, quando Deus deu o filho para ela, a atmosfera mudou. De certo, ela estava passando por uma prova difícil, mas quando chegou ali o homem de Deus, aquela atmosfera ruim saiu. Então, pôde entrar a atmosfera de Deus. Amém? Então, a atmosfera que nós temos tendo nesse tempo. Então, nós podemos ver, há muitas coisas nesse tempo. O diabo está nos oferecendo várias coisas, está nos oferecendo várias propostas, mas nós não estamos aceitando. Por quê? Nós já deixamos Deus entrar em nosso coração. Amém? Então, a atmosfera que nós temos. Assim, quando está tendo uma partida de futebol, não sei se você já viu, eles entram naquela atmosfera de jogo. Eles entram naquela atmosfera, né, de quem fez o gol. Mas nós viemos aqui, nesta noite, para adorar que é Deus. Nós viemos aqui nesta noite para ver o gol que nós estamos fazendo. Amém? Porque não é aqueles do mundo, mas é de Deus. Amém? A atmosfera que muda o quadro. A atmosfera, se você está aqui, você começa a bater palma. Como o profeta, ele disse, não lembro a mensagem, mas ele disse que a vez que ele viu o Espírito Santo se mover, uma irmã, ele viu, mas que coisa, que negócio estranho isso. Mas de repente o profeta começou a levantar a mão, ele começou a bater palma, ele começou a engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi se dar conta,
ele estava ali no meio chorando. Amém? A atmosfera que pegou ele. Amém? E nesta noite, se você veio aqui frio, mas se você ficar de um lado de um quente, de um que está adorando a Deus, você vai pegar aquela atmosfera. Amém? Porque é uma atmosfera de 3 metros, que anda ao nosso redor. Amém? Então a sombra de Pedro curava os enfermos, e a nossa sombra pode curar também. Amém? Eu creio que a minha sombra, que não é a minha sombra, mas é Jesus Cristo, a sombra à minha direita, né, como diz o salmista. Então eu creio que pode curar também. Amém? Porque não é o Deus do passado, mas o Deus do presente também. Amém? Então nós temos essa confiança, a diferença e a atmosfera. Então nós podemos ver que há essa atmosfera em nós. Ali o Daniel, né? Daniel com os seus irmãos ali em Cristo Jesus, Daniel, seus amigos ali, eles estavam ali e era estranho, né? E era estranho para o rei, para eles não se contaminar com aquilo. Era estranho para eles não se contaminar. Era estranho para eles não fazer aquilo. Por quê? Porque eles faziam a diferença, eles tinham uma atmosfera neles. Então, né? Vocês podem ver, se vocês já leram o livro ali de Daniel, o rei ele ofereceu várias coisas para eles, porque o rei pensava que eles iam ficar fortes, mas eles já tinham sido fortes, porque eles tinham a palavra de Deus, e o rei não sabia, mas eles eram a diferença ali. E o rei ofereceu aquelas coisas, e o rei disse: se vocês não curvar para mim, vocês vão na fornalha ardente. Mas eles foram ali. E de repente o rei viu que ele estava errado. Aquela atmosfera dos 3 ali que estavam na fornalha mudou o quadro e aquele rei ele se arrependeu. Amém? Porque era a atmosfera que estava ali. E é uma atmosfera em cada um de nós. Quando nós vamos a algum lugar, há uma atmosfera nos acompanhando. Há uma atmosfera em cada um de nós. Nós somos diferentes. Nós não somos como eles, mas nós somos diferentes. Amém? Então, né, eu não vou demorar muito, né? Espero que você tome essa palavra. A atmosfera e a diferença que muda o quadro. Deus abençoe.